A Montanha Mágica 47. Bom, finalmente estamos no capítulo 5. Então talvez você até tenha se impressionado com a minha rapidez. Eu passei lá umas 10 páginas, 11 páginas sem fazer nenhum vídeo, né? No capítulo 5, logo no começo, primeiro parágrafo do capítulo 5, subcapítulo Sopa Eterna e Clareza Repentina, eu gostaria de ler esse primeiro parágrafo. Não porque eu tenha muitas observações a fazer, mas eu acho que sintaticamente é um parágrafo meio difícil. Eu não sei se você, na primeira vez que você leu, você já pegou todo o ponto, mas eu acho que vale a pena prestar atenção um pouquinho a esse parágrafo. Tá? Então vamos lá. Aqui se antecipa um fenômeno com o que o narrador faz bem em espantar-se, a fim de que o leitor, em face dele, não se espante demais por conta própria. Pois se nosso... Deixa eu marcar aqui uma coisa, pessoal. Pois se o nosso relatório sobre as 3 primeiras semanas da permanência de Huscastorp com essas pessoas aqui em cima, uma permanência de não mais que 21 dias de alto verão, eis o que todos esperavam, consumiu quantidades... Então, lembre-se que uma técnica é sempre leio o parênteses ali, depois volto e ignoro o parênteses, né? Com essas pessoas aqui em cima, consumiu quantidades de espaço e tempo cuja extensão bem correspondeu à nossa mal disfarçada expectativa. A descrição das 3 semanas seguintes de sua visita a este lugar só exigiria tantas linhas, palavras e instantes, quanto foram as folhas, páginas, horas e dias de trabalho, que aquele primeiro relatório ocupou. Um piscar de olhos. Bem vemos o que nos espera, e essas 3 semanas terão ficado para trás bem sepultadas. Foi de propósito que eu li sem... Perceberam? Eu fui lendo corrido, porque se você ler assim... Vixe, o que está acontecendo aqui, né? Como assim, folhas mal disfarçadas, expectativa das 3 semanas estão para vir. O Hans estava esperando que ele ficasse ali. O que está acontecendo? O narrador ele vai se espantar com o tempo que o Hans ficou lá em cima. E aí o leitor não vai se espantar. Por quê? Porque a gente já sabe que tem bastante páginas para acabar o livro e o que está acontecendo, ok? Primeiro exercício que eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo e fizesse muitas perguntas para você mesmo, ok? Eu acho isso um exercício fantástico. Se você já não fez, se você já fez todas essas perguntas e foi tentando respondê-las até conseguir descobrir o significado claro desse parágrafo, parabéns, você é um bom leitor. Pelo menos sintaticamente você está muito preparado. E até mais que isso. Se esse parágrafo meio que passou assim, ou por exemplo agora que eu li, você se confundiu todo, você é uma pessoa normal, não se preocupe, ok? Nós ainda estamos aprendendo a ler. Então, pause o vídeo e faça diversas perguntas e tente respondê-las, ok? Como eu as fiz agora. Então, pausa lá agora. Espero que você tenha pausado. Se não tiver pausado, é claro, não vou ir na tua casa te bater. Eu só acho que é um exercício excelente. Agora vamos ler juntos e vamos entender o que está acontecendo aqui. Outra coisa. Como que eu tenho, por exemplo, vocês vão ver, eu vou lendo e vou tentando dar uma explicação, né? Como que eu cheguei a essas explicações? Não lendo, parando no ponto e só pensando aqui. Lendo, parando no ponto, pensando nessa frase, não sei direito, leio a próxima. Leio lá a 7ª linha. Mas espera aí, isso aqui tem alguma coisa a ver com o lado do começo? Volto aqui no começo, vocês entenderam? Então vocês fazem esse exercício circular. Né? Antecipa-se aqui um fenômeno com o que o narrador faz bem em espantar-se. Então, tem algum fenômeno, já aviso que é um fenômeno em relação ao tempo. A relação entre o tempo
vivido, o tempo da vida, o tempo marcado pelo relógio, vamos colocar assim, melhor. A relação entre o tempo marcado pelo relógio e pelo calendário e o tempo da narração. Ou seja, a razão entre dias no calendário e páginas num livro. É sobre isso que o narrador está falando. Então ele está digamos assim, subindo um nível acima e ele está fazendo o que talvez pudesse chamar de meta-literatura. Né? A literatura falando sobre a literatura mesmo. A literatura falando sobre o narrar e assim por diante. Lembre-se, por exemplo, o Machado de Assis faz isso todo o tempo no Dom Casmurro e no Memórias Póstumas, né? Todo o tempo ele está falando, eu não devia colocar esse parágrafo aqui, mas eu acho que eu vou colocar. Se eu colocar isso daqui, o meu leitor vai ficar entediado. Então talvez eu tire depois. É esse tipo de coisa que o Machado de Assis faz. Aqui se antecipa um fenômeno com o que o narrador faz bem em espantar-se. Então o narrador tem que se espantar com esse fenômeno para que o leitor, em face desse fenômeno, não se espante demais por conta própria, fica sozinho e o narrador e o leitor vai falar, mas como assim? Que coisa estranha. Vai se espantar sem nenhuma ajuda do narrador. O narrador está nos oferecendo uma ajuda extra. Né? Pois, se nosso relatório sobre as 3 primeiras semanas da permanência de Hans Castorp com essas pessoas aqui em cima, ele fala uma coisa sobre a permanência. Não estou mais falando sobre a narração, basicamente o narrador está falando com parênteses. Não estou falando sobre a narração, só vamos lembrar sobre essa permanência. Essa permanência é uma permanência de não mais de que 21 dias de alto verão. Pelo menos é o que todos esperavam. Eis o que todos esperavam. Então, a gente resolveu o parênteses, voltamos para a frase acima. Pois se o nosso relatório sobre as 3 primeiras semanas de permanência de Hans Castorp com essas pessoas aqui em cima consumiu quantidades de espaço e tempo cuja extensão bem correspondeu à nossa mal disfarçada expectativa, calma lá, não coloque mais complexidade ainda antes de resolver essa. A não ser, é claro, se você está fazendo aquele círculo que eu falei para vocês. Pera aí, primeira pergunta, como assim mal disfarçada expectativa? Segunda pergunta, mal disfarçada expectativa do quê? Terceira pergunta, consumiu quantidades de espaço e tempo aonde? Da vida do Hans? Não, a gente está no nível meta-literário. Lá no começo, puxa vida, eu devia ter feito isso. Essas coisas vêm na minha cabeça agora, pessoal, enquanto eu estou falando com vocês. Por causa disso que tem muitas coisas que eu não preparo. Mas lá no começo, eu acho que eu achei. Vamos lá. Agora eu estou na página 12. Narrá-la-emos pormenorizadamente, com exatidão e minúcia. Pois desde quando a natureza cativante ou enfadonha de uma história depende do espaço ou do tempo que exige. Ele está falando, desde quando se uma história é curtinha ela é cativante e é emocionante, e se ela é longa ela não é. Sem medo de sermos acusados de meticulosidade, inclinamo-nos, pelo contrário, a opinar que realmente interessante só é aquilo que tem bases sólidas. E essa introdução, antes do capítulo 1, o nome da parte é chamada Propósito, ele basicamente te avisa, fala assim, se prepara, se você não viu o tamanho do livro, né, com 847 páginas, se prepara que vem aí uma descrição minuciosa porque eu preciso colocar bases sólidas na nossa história. Isso é uma história interessante. Voltando para a nossa página 113, ele fala: o relatório das 3 primeiras semanas, ou seja, a minha narração até agora, ou seja, as 212 páginas que a gente leu antes de começar o capítulo 5, que representam as 3 primeiras semanas do Hans lá em cima, consumiu quantidades de espaço e tempo
cuja extensão bem correspondeu à nossa mal disfarçada expectativa. A gente esperava que ia consumir tudo isso, né? E é mal disfarçado porque eu, inclusive, cheguei a fazer um capítulo de introdução para te avisar disso. Bom, se isso é verdade, aqui a gente tem uma daquelas vírgulas importantes, né? Vírgulas fortes. Se isso é verdade, a descrição das 3 semanas seguintes, uma vez que isso seja verdade, que eu não quero que vocês achem que eu estou falando de causa e consequência, né? Uma vez que isso é verdade, a descrição das 3 semanas seguintes de sua visita a este lugar só exigirá tantas linhas, palavras e instantes quanto foram as folhas, páginas, horas e dias de trabalho que aquele primeiro relatório ocupou. Um piscar de olhos. Ixi! E essas 3 semanas terão ficado para trás, bem sepultadas. Bom, então, na nossa exploração do parágrafo, a gente começa a pensar, tá, então as outras 3 semanas vão passar rápido. Mas aí o que é aquela história das linhas, palavras e instantes, folhas, páginas e horas? Então vai demorar pouco, porque é isso daí, percebam, a gente é craque em fazer isso, né? A gente coloca tudo num pacote assim, pouco claro, opaco, né? Então, é mais ou menos isso daí. Não, vamos entender. Ele está fazendo um paralelo sintático aqui, bem interessante. Ó. A descrição das 3 semanas de sua visita a este lugar só exigirá tantas linhas, a descrição que está vindo agora, vai exigir tantas linhas, palavras e instantes, quanto foram, na descrição passada, as folhas, páginas e horas. E dias de trabalho. Ou seja, um momento, um instante, vamos pegar um instante, né? Teve um instante abstrato, um meio-dia, vamos supor, um meio-dia, falando com um descanso, etc. Um meio-dia antes exigiu folhas e páginas e horas. Um meio-dia agora vai exigir linha só, não uma folha, mas uma linha. Não uma página, mas uma palavra. Não horas e dias de trabalho, mas apenas instantes. Então é esse o paralelo que ele está fazendo. Um primeiro relatório... Tá, que aquele primeiro relatório ocupou. Um piscar de olhos. Bem vemos o que nos espera. Ah tá, ele coloca 2 pontos. Um piscar de olhos, bem vemos o que nos espera. E essas 3 semanas terão ficado para trás, bem sepultadas. Então olha, o que nos espera é o seguinte, você vai piscar o olho, então mais ou menos para te dizendo qual vai ser o ritmo agora. Você vai piscar o olho quando você vê as próximas 3 semanas já vão ter passado, ok? O que um bom leitor faz? Lê mais uma vez o mesmo parágrafo, tentando sentir se entende tudo o que foi dito aqui. Aqui se antecipa um fenômeno com o que o narrador faz bem em espantar-se, a fim de que o leitor, em face dele, não se espante demais por conta própria. Pois se nosso relatório sobre as 3 primeiras semanas de permanência de Hans Castorp com essas pessoas aqui em cima, uma permanência de não mais que 21 dias de alto verão, eis o que todos esperavam. Então, se essa permanência consumiu quantidades de espaço e tempo cuja extensão bem correspondeu à nossa mal disfarçada expectativa, a descrição das 3 semanas seguintes de sua visita a este lugar só exigirá tantas linhas, palavras e instantes quanto foram as folhas, páginas, horas e dias de trabalho que aquele primeiro relatório ocupou. Um piscar de olhos, bem vemos o que nos espera. E essas 3 semanas terão ficado para trás, bem sepultadas.